Boa noite a todos. Em nome de Nestlé Health Science, eu dou as boas-vindas para o nosso evento de lançamento com uma aula especial, começando com o Dr. Rodrigo Costa Gonçalves, que é médico especialista em nutrologia, nefrologia e terapia intensiva, tem mestrado em ensino em saúde e doutorando também em medicina perioperatória pela USP. Vamos, na sequência da aula do Dr. Rodrigo, seguir com a apresentação também do Ronaldo e depois a gente abre para perguntas. Aproveitem o momento e essa aula maravilhosa que o Dr. Rodrigo preparou para vocês. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao lançamento do Nova Source 2.0. Queria agradecer a Nestlé pelo gentil convite. A gente vai falar um pouquinho hoje à noite de reabilitação nutricional. A gente sabe que os nossos pacientes, que chegam nos nossos hospitais têm mudado muito o perfil. E a tendência é que, de agora em diante, esse perfil ele cada vez mais ficar parecido com o que a gente tem visto aí nos últimos anos. Pacientes mais idosos, com mais comorbidades, Então, é claro que a gente vai encontrar muito mais pacientes com fragilidade, com desnutrição. Esses pacientes, quando eles vão dar entrada aí no nosso serviço, seja em virtude de um quadro infeccioso, de uma queimadura, de um politrauma, ou mesmo de uma grande cirurgia, eles vão ser submetidos aí a uma tempestade inflamatória, Então, quando esse paciente está na UTI, ele vai ter toda essa resposta inflamatória. Ele pode estar imóvel, tanto por sedação, por estar restrito ao leito. É comum que esse paciente ele use aí medicações que interfiram na massa muscular dele, e no estado nutricional, como bloqueadores neuromusculares, sedativos. E é possível que ele esteja recebendo uma nutrição iatrogênica. Então, esse é o perfil que a gente encontra aí nos nossos serviços. Por outro lado, é um paciente com metabolismo alto, com catabolismo proteico alto e com ambiente de resistência insulínica. Então, esse quadro de malnutrição ele é muito frequente. A gente sabe que essa perda de massa muscular nos pacientes críticos ela é avassaladora. Quando a gente utiliza um ultrassom de reto femoral, a gente observa aí perdas que variam entre 1% e 2% de massa muscular por dia. Isso foi observado nesse estudo, mas a gente tem uma revisão sistemática recente avaliando diferentes grupamentos musculares, não só o reto femoral, mas também grupamentos de membros superiores, mostrando que a perda de massa muscular é realmente impressionante. Então, numa internação de 15 dias, a gente tem perdas aí girando a 30% da massa muscular. Imaginem só. Todo esse ambiente de silêncio mecânico, em virtude da sedação, do imobilismo, da ventilação mecânica e de inflamação, aumenta a proteólise e também gera queda de síntese proteica. Então, por um lado, eu quebro mais, por outro lado, eu sintetizo menos proteína. E a gente tem um fator adicional que é a mudança dos processos de autofagia. Vocês já ouviram falar de autofagia? Então, a autofagia é um processo de reparo, lisossomal, para correção de organelas danificadas. Então, quando a gente pensa numa mitocôndria do paciente crítico, ela pode evoluir com necrose, com apoptose, mas se eu tenho processos de autofagia bem desenhados, bem organizados, essa célula pode se recuperar. E no quadro clínico crítico, a gente tem prejuízo na autofagia. Então, tudo leva a uma perda de massa muscular. A gente dá o nome de sarcopenia aguda a esse quadro, onde a gente perde não só a quantidade do músculo, mas a qualidade do músculo. E a sarcopenia ela tem muitos desfechos negativos, tanto os desfechos a curto prazo, como a longo prazo, como veremos. A curto prazo, a gente sabe que esse indivíduo ele vai ser submetido a um maior risco de quedas, e com isso, claro, de fraturas. A gente tem um maior tempo de hospitalização, um maior custo dessa hospitalização. É claro que é um paciente, se ele é obeso, ele tem chance de se tornar um obeso sarcopênico, porque ele perde muita massa muscular. A gente viu isso muito na época do Covid. Os pacientes obesos eles recebiam alta, reganhavam peso e reganhavam gordura, não reganhavam músculo.
E quando esse paciente ele fica muito tempo na UTI, ele acaba desenvolvendo um quadro que a gente chama de paciente crítico crônico, ou paciente PICS, né? Quem que são esses pacientes? Geralmente os pacientes mais idosos, com comorbidades, e eles evoluem um quadro que é de ventilação mecânica prolongada, muitas vezes anasarca, lesão por pressão, por vezes são traqueostomizados, eles acabam adquirindo infecções de repetições, né? E aí o quadro vai se prorrogando, ou seja, a resposta inflamatória ela vai ficando cada vez mais longa no CTI. Quando esse paciente sai do CTI, a proteólise ela se normaliza, a síntese proteica ela também se normaliza. Mas a gente tem uma atrofia muscular persistente, porque a gente tem um ambiente de resistência anabólica. É difícil para o organismo sintetizar músculo. A gente tem prejuízo na síntese e na função das células satélites. E é claro que isso vai gerar consequências a longo prazo. Por exemplo, nesse artigo que acompanhou pacientes sépticos, 1 ano depois da alta hospitalar, eram pacientes que viviam independentes antes da internação da UTI. A gente não está falando aqui de indivíduos que tinham necessidade de assistência. Não, eram indivíduos que viviam independentes. E quando a gente vai olhar 1 ano após a alta, olha as taxas de alteração de mobilidade e de dificuldade para realizar atividades básicas de autocuidado. Então, a gente entende que os danos musculares eles são a longo prazo. Quando a gente avalia esse estudo pós-alta de SARA, né, eram pacientes com média de 50 anos que recebiam a alta hospitalar e eram acompanhados durante 5 anos. Olha a velocidade que eles andam, 70% da velocidade prevista. Então, comparando um paciente que não foi para a UTI e um que foi para a UTI, ele anda 70% com a velocidade do que não foi 5 anos após a alta. E quando a gente pensa em scores de motricidade, eles estão também reduzidos. Olha que interessante, esse estudo acompanhou pacientes pós-alta depois de 10 anos. E quando a gente vê aqui fraqueza muscular, até 9 anos, 20% apresentam fraqueza muscular. Não, 8 anos, 20%. 9 anos, 10% ainda com fraqueza muscular. Então, a gente está falando de uma doença, pessoal, que leva a uma sobrecarga grande a longo prazo. Não só para o paciente, mas para a família, né? Imaginem alguém que agora não vai mais trabalhar e que vai ter dependência de todos os cuidados, né, de familiares ou de assistência. O custo emocional disso para o paciente, para a família, o custo financeiro, né? Então, falar em reabilitação nutricional é fundamental. Esse é um artigo muito interessante, que ele compara nas curvas azuis os primeiros 20 dias de UTI e nas curvas vermelhas os 20 dias sequenciais. Olha o que a gente observa. Quando a gente fala em quebra muscular, tanto nos primeiros dias quanto nos dias subsequentes, nos 20 dias subsequentes, a gente tem quebra muscular muito alta. Mas quando a gente fala em síntese, no começo a síntese é baixa. E o que acontece com a síntese depois? Ela aumenta. Então, a síntese proteica que ela estava sendo reduzida pelo processo inflamatório, ela tende a aumentar com a queda da inflamação. E aquele balanço proteico que era negativo, ele fica um balanço agora neutro. Então, a gente sai daquela fase de catabolismo e a gente vai para uma fase crônica, uma fase de anabolismo, de reabilitação. E é sobre isso que a gente vem falar hoje, né? Como nós, como profissionais de saúde da área de nutrição, e como a equipe multiprofissional como um todo, pode atuar no processo de reabilitação nutricional, fazendo com que aquele paciente que passou por toda aquela tempestade inflamatória e que perdeu toda aquela massa muscular e que agora saiu de uma fase de inflamação, o que a gente pode fazer para que ele volte para a sociedade com uma viabilidade muito maior. E a gente sabe que as metas nutricionais elas se modificam ao longo da jornada do paciente. Então, após a alta da UTI, quando a gente pensa em energia, a gente fala em ofertar calorias de no mínimo 30 quilocalorias, podendo chegar a 35 ou mais quilocalorias. Quando a gente usa calorimetria, a gente fala em fornecer pelo menos 125% do que foi encontrado na calorimetria. É claro que ela é o padrão ouro, né? Se a gente tiver a possibilidade de usar a calorimetria nessa fase ou em todas as fases da jornada do paciente, ela é muito importante. Existem já meta-análises apontando que o uso de calorimetria melhora mortalidade. E não são uma meta-análise, são 2 meta-análises já publicadas recentemente apontando o papel da calorimetria. Então, nós, como profissionais de saúde, temos que cada vez mais entender a importância desse
equipamento, né, de parar de estimar necessidades e medir necessidades, porque isso faz a diferença, né, no desfecho dos nossos pacientes. E se a gente não valoriza isso, se a gente não cobra isso dos nossos serviços, se a gente não pleiteia que isso exista, né, eu trabalho em hospitais públicos que tem calorimetria. Então, é importante que a gente vá atrás dessa possibilidade. E na fase de reabilitação, será que a calorimetria faz diferença? Recentemente foi publicado no Clinical Nutrition Aspen uma série de casos avaliando o uso de calorimetria. E esse é um paciente obeso que aqui, com 54 dias de internação hospitalar, ele apresentava aqui um gasto energético alto quando comparado ao que era medido por fórmulas preditivas, né, estimado por fórmulas preditivas, e o que estava sendo fornecido. Olha o coeficiente respiratório de 0,7, ou seja, era um paciente que estava hipoalimentado numa fase agora de anabolismo, uma fase onde esse paciente ele poderia estar em reabilitação nutricional. Quando a gente avalia o impacto, né, desse déficit de caloria em pacientes que saíram de alta hospitalar, por exemplo, aqui, pacientes com insuficiência cardíaca, o que a gente observa? Que os pacientes que tiveram caloria insuficiente 12 semanas depois da alta, eles tiveram menos qualidade de vida, scores de qualidade de vida, do que os que tiveram caloria adequada. E quando a gente pensa em readmissão hospitalar, quem recebeu caloria adequada teve uma readmissão hospitalar muito menor do que quem não recebeu caloria adequada. Então, a gente ter uma oferta energética aumentada, individualizada, é fundamental na reabilitação nutricional dos nossos pacientes. E quando a gente fala em proteína, quando a gente entende que o paciente crítico é um paciente que tem resistência anabólica, ou seja, ele sintetiza muito menos proteína do que um paciente que não está na UTI, né? Ou seja, eu preciso ofertar uma quantidade muito maior de proteína para gerar síntese proteica nesse paciente. A gente sabe de todos os questionamentos em relação a uma oferta proteica alta e precoce para pacientes críticos, mas a gente não está falando desse momento aqui. A gente está falando de um momento de anabolismo, onde esse paciente ele saiu daquela fase crítica e agora é um paciente pronto para receber uma oferta proteica adequada. Quando a gente aumenta a oferta proteica, a gente aumenta o balanço nitrogenado e a gente não aumenta a oxidação. A gente não está utilizando a proteína como fonte de energia. Essa proteína está sendo utilizada para cicatrização de feridas, né, para síntese de massa muscular. E a recomendação é que a gente aumente essa oferta proteica para, no mínimo, 1,5 gramas por quilo por dia, mas chegando até em ofertas proteicas mais elevadas, na faixa de 2,5 gramas por quilo, nessa fase de reabilitação. Não só para o paciente crítico, a oferta proteica aumentada ela é importante. Quando a gente pega, por exemplo, essa meta-análise de pacientes com câncer e compara a oferta proteica aumentada, a gente entende que uma oferta proteica aumentada favorece a manutenção do peso e da massa muscular. Então, é importante a gente ter atenção para qualquer outro paciente que tenha uma doença inflamatória, que não só o paciente que foi para o CTI, né? E quando a gente fala em escolher proteína, esse artigo ele recomenda que a gente trabalhe com no mínimo 0,2, mas que a maioria da proteína ela venha de fontes animais, a não ser que esse paciente ele tenha uma preferência alimentar que seja uma preferência diferente disso. Por que escolher fontes animais? Porque as fontes animais elas têm um conteúdo maior de aminoácido essencial, especialmente leucina, e isso gera um potencial anabólico maior. Então é interessante a gente não só escolher uma oferta proteica aumentada, mas preferir isso também advindo de fontes de origem animal. Quando a gente pensa em pacientes com doença hepática, o que o guideline da Aspen recomenda? Olha, não restringir proteína em pacientes que têm hepatopatia, mesmo sobre o risco de encefalopatia. E que a gente mantenha uma oferta proteica alta, de no mínimo 1,5 gramas por quilo por dia. Então, a gente está falando aqui o que vale para a reabilitação de um paciente crítico, de um paciente com câncer, agora de um paciente hepatopata, e para um paciente nefropata, que a gente tem sempre dúvida, né? A gente vai escolher a fórmula com base na necessidade calórica e proteica que eu quero. Se eu estou falando em reabilitação, eu quero oferta energética alta.
Se eu estou falando em reabilitação, eu quero oferta proteica alta. Então, pensando nesses pacientes, principalmente que estão em diálise, né, ou pacientes com doença renal crônica, é que a gente não precisa pensar em restringir proteína sobre o risco de piora da função renal, já que a gente está falando aqui numa fase de reabilitação, a oferta proteica ela pode girar aí em torno de 1,5, 1,7 gramas por quilo por dia nesses pacientes em diálise. Temos que lembrar também que os pacientes que só proteína não resolve o nosso problema, né? Quando a gente associa exercício com proteína, a gente abre aí uma margem de estímulos enorme, já que o exercício ele melhora a irrigação do músculo, ele faz biogênese mitocondrial, ele melhora a sensibilidade à insulina, ele reduz inflamação e ele também estimula a produção de células satélites. Então, a associação de proteína e exercício, seja fisioterapia, terapia ocupacional ou qualquer exercício, principalmente exercícios resistidos, ele gera um aumento da síntese proteica com uma degradação proteica apropriada para essa síntese. Então, quando a gente pensa em proteína na reabilitação nutricional, o que a gente pensa? Em resistência anabólica e eu penso em uma oferta proteica também aumentada, mas, é claro, individualizada. Então, até agora, a gente já viu que caloria e proteína é muito importante nessa história. A gente tem que lembrar que quando esse paciente sai da UTI e vai para as enfermarias, para as unidades de internação, a gente está num momento crítico. Esse paciente, geralmente, ele é menos monitorizado. Vocês concordam comigo? É muito comum que a quantidade de nutricionistas por paciente na UTI seja muito mais otimizada do que a quantidade de nutricionistas por paciente no ambiente de internação hospitalar. E é um momento também de transição de cuidados, onde a gente vai ter um familiar ali próximo, né? Então a gente tem players diferentes nessa conversa. Geralmente a nutricionista que cuidou na UTI, o nutricionista não é o mesmo do quarto, né? Então é importante a gente entender esse momento. E a gente precisa estar atento porque existe uma obsessão por um saque precoce de sonda. E a gente tem que entender que 7 dias depois de uma extubação, a grande maioria dos pacientes não consegue comer caloria e proteína na quantidade adequada. E quando a gente pensa no hormônio da fome, na grelina, ele está reduzido por pelo menos 28 dias depois da saída desse paciente da UTI. Quando a gente olha os scores de apetite, até 12 semanas eles podem estar reduzidos. E quando a gente vai para diferentes artigos avaliando prescrição de dieta oral dentro do hospital, a gente vê que a maioria dos pacientes não conseguem, por boca, atingir a quantidade de caloria e proteína adequada. Então, o que é importante? Que essa transição ela deve ser cuidadosa, né? Ela deve ser cuidadosa. A gente tem que lembrar que esse paciente ele tem alterações de paladar, ele tem alterações de saciedade, né? É um paciente que ele muitas vezes tem delírio, então ele está confuso, né? Então, são todos fatores que facilitam com que esse paciente ele não coma a quantidade que ele precisa comer. Deixa eu só voltar aqui. Eu juro que eu não apertei nada, gente. Então, todo esse ambiente onde delírio, somado com disfagia, somado com muitas vezes dor, às vezes é um paciente que tem ansiedade, né, que tem depressão, eu preciso ter uma transição muito cuidadosa da dieta enteral para a dieta via oral. E, por vezes, fazer uma dieta enteral noturna pode ajudar a gente a atingir metas nutricionais e esse paciente continua comendo durante o dia e recebendo suplementos orais durante o dia. Então, a possibilidade da gente utilizar uma dieta à noite enteral de pequeno volume é algo que pode ser considerado nesse momento de transição para que esse paciente ele não fique hipoalimentado. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é na questão do balanço hídrico desses pacientes hospitalizados. A gente sabe que na fase inicial da internação é muito comum que eles recebam muito volume. Mas com pouco tempo, né, de internação, a gente já precisa parar com balanços hídricos positivos e a gente precisa remover o excesso de líquido. Se no primeiro dia da internação a dieta ela responde muito pouco. Você pode passar o slide para mim, por favor?
Se no primeiro dia da internação a dieta ela responde muito pouco pelo volume que esse paciente recebe, em torno de 7%, já que esse paciente está recebendo fluidos de diversas origens, principalmente de ressuscitação, sedação, por vezes vasopressores, quando a gente vai para o 5º dia de internação, olha, a dieta já responde por 36% da quantidade de volume. Então, a gente não pode negligenciar o papel da dieta em relação ao balanço hídrico dos pacientes. E a gente tem que entender que as revisões sistemáticas, tanto para pacientes sépticos, com IRA, com insuficiência respiratória ou mesmo cirúrgicos, apontam que o excesso de balanço hídrico prejudica desfechos nesses pacientes. Quando a gente fala, por exemplo, de insuficiência cardíaca descompensada, é interessante que o intake de fluidos seja menor do que o débito urinário desses pacientes. Então, se eu tenho um paciente que tem dificuldade de atingir um balanço hídrico neutro, eu tenho que pensar que a minha dieta ela pode estar influenciando nisso. Não só dieta, mas modulação. Por vezes a gente modula a proteína e com isso a gente tem aí um aumento importante de volume. Quando a gente pensa em transplante cardíaco, olha, o fluido, né, o excesso de fluido, o acúmulo de fluido, gera desfechos negativos e edema também de alças, impactando na absorção intestinal dos nutrientes. Quando a gente pensa em injúria renal aguda, que as pessoas pensam, IRA, temos que fazer volume, isso vai melhorar a função renal. O balanço hídrico acumulado esteve associado à pior mortalidade e pior taxa de recuperação da função renal. Então, olhar para o volume é muito importante. Então, o guideline ESPEN para pacientes com injúria renal aguda e doença renal crônica agudizada, ele recomenda que a gente, se necessário, a gente escolha fórmulas mais concentradas, né, em volume, porque isso vai fazer com que esse paciente não tenha um volume excessivo. Quando a gente pensa também em pacientes hepatopatas, o consenso europeu também recomenda fórmulas com concentração mais alta, com densidade mais alta, porque isso pode fazer com que a gente não tenha aí problemas de manejo de fluidos. E a gente sabe que os pacientes hepatopatas cursam frequentemente com ascite, com anasarca, né, e por vezes com congestão pulmonar. Então, a individualização do balanço hídrico, ela também é fundamental. E, por fim, eu trago ainda um outro ponto de observação, que é a formulação lipídica que a gente fornece para os nossos pacientes. A gente sabe que proteína, exercício, carboidrato estimulando insulina, isso tudo gera ativação de síntese proteica. Isso tudo gera anabolismo. Mas o papel do EPA e do DHA tem cada vez sido mais estudado. Por exemplo, em idosos, a gente tem cada vez mais evidência que ômega 3 diminui resistência insulínica, melhora a função endotelial, diminui inflamação de baixo grau, melhorando anabolismo e reduzindo o catabolismo dos pacientes. A recomendação hoje para pacientes não críticos e catabólicos é em torno de 2,5 a 5 gramas de EPA e DHA por dia. Então, hoje, é importante que a gente tenha atenção também para essa questão, porque o ômega 3 parece ter um potencial promissor muito interessante nessa fase de reabilitação dos nossos pacientes. Esse é um estudo recém-publicado com Nova Source 2.0, mas uma versão fora do país com fibra, realizado em home care. E olha que interessante, a maioria dos pacientes receberam a dieta ou por seringa ou por gravidade. Então, a maioria era infusões por bolos, em gastrostomia ou em sonda nasogástrica. Como que foi a tolerância desse produto? Então, quando comparado a outras dietas dispensadas por esse home care, a gente teve uma taxa aí de vômito, de constipação, de diarreia, de regurgitação muito boa quando comparado a outras dietas, mostrando que é um produto, apesar de denso, apesar de rico em proteína, ele apresenta uma tolerância muito importante. E nesse artigo foi observado que eu consegui reduzir o volume administrado, reduzir o número de bolos, e ao reduzir o número de bolos, eu aumentei a liberdade desse paciente. E quando a gente trabalha com tempo de bomba nos pacientes que foram conectados, menos tempo conectado à bomba, e com isso esse paciente tem mais qualidade de vida. Concluindo, eu queria dizer que a gente ainda tem muito pouco estudo nessa fase de reabilitação. A gente precisa de avançar muito e entender melhor como que a gente vai reverter toda essa situação. Mas, até o momento, o que fica bem claro? A gente precisa de uma oferta calórica adequada a essa fase,
Se eu tiver calorimetria, melhor. Uma oferta proteica aumentada em virtude desse ambiente de resistência anabólica. Eu preciso utilizar um produto que tenha tolerabilidade. E é claro que para algumas patologias o controle hídrico é importante, porque muito dessas patologias renais, cardíacas e hepáticas, elas exigem um controle hídrico. Muitos desses pacientes vão estar usando diurético terapia, né, vão estar fazendo restrição salina para que eles tenham aí um controle hídrico melhor. Então, agradeço aí a atenção de vocês. Vamos dar continuidade à noite. Obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo. Excelente aula e apresentação. Agora a gente dá sequência aqui, pensando na nossa tríade de palestrantes, com o Ronaldo, que é nosso MSL aqui em Nestlé Health Science e também nutricionista. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É uma satisfação gigantesca estar aqui com vocês e com o pessoal de casa também, diferentes polos pelo Brasil nos assistindo nesse momento, para discutir um assunto muito bacana, que é esse paciente que passa por diferentes fases na internação, chegando até os cuidados extra-hospitalares, e ainda mais para falar de um mega produto que vai fazer a super diferença na prática, tanto no intra quanto no extra-hospitalar. E quando a gente pensa em fórmulas ultraconcentradas, fórmulas que vão fazer a diferença no dia a dia, na nossa prática, na nossa rotina, para otimizar, é interessante saber aonde a gente encontra esse paciente. É um paciente que é encontrado no hospital geral, no hospital universitário, mas, em especial, naqueles hospitais que são especializados no tratamento de um determinado grupo de pacientes, como, por exemplo, pacientes do Hospital do Coração, hospital que cuida daquele paciente com disfunção cardiopulmonar, pacientes que estão no Hospital do Rim, no Hospital de Oncologia, no Hospital de Especialidade, que são, de fato, os pacientes que necessitam de um olhar diferenciado, e diferente do Hospital Geral, que tem alas direcionadas para esse grupo. É um paciente que, no seu cuidado, no seu olhar mais que contempla todo o cuidado diferenciado, quando ele vai para o momento da alta hospitalar, é interessante lembrar que ele continua cardiopata, que ele continua oncológico e que esse cuidado que você prestou com tanta atenção durante a internação precisa ser estendido também para o extra-hospitalar. Também precisa ser orientado na alta, afinal de contas, ele vai continuar no hospital de transição, ou o seu cuidado vai ser estendido na ILPI ou no home care. Por isso, esse cuidado ele tem que ser muito bem estendido e trabalhado. São pacientes com diferentes disfunções, são pacientes com insuficiência cardíaca, respiratória, disfunção hepática, pacientes com disfunção renal crônica que necessitam de hemodiálise. Nesse cenário, é importante lembrar que eles já chegam para nós desnutridos. Ibranutri, Elan, diferentes estudos nacionais, multicêntricos, já mostraram isso para nós. E se esse cuidado não é centralizado, não é especializado ao longo da internação, ele desnutre com a gente. Infelizmente, você faz a triagem do paciente, ele já chega emagrecido. Daqui a 7 dias, na reavaliação, o paciente perdeu peso novamente. E se ele tem 1 mês, 2 meses, 3 meses de internação, que é o normal nesses hospitais de especialidades, o paciente vai para casa com a funcionalidade comprometida. É um paciente que, às vezes, chega com a caquexia no estágio mais avançado. E é o nosso papel tratar, é o nosso papel fazer esse cuidado diferenciado. Sem falar na sarcopenia, na perda, na redução da massa muscular, reduzida funcionalidade. Tudo isso dentro de um cenário de um paciente hipermetabólico. No cenário de um paciente onde essa inflamação potencializa essa perda de massa muscular, essa perda de peso. Quando a gente cuida desses pacientes, quando a gente pensa no cuidado, no cálculo das necessidades, trago para vocês algumas sugestões, algumas referências de qual é a necessidade desse paciente. Feito por calorimetria, olha só o quanto um paciente em insuficiência cardíaca, por exemplo, necessita. Quase 2.100 calorias. Paciente com insuficiência respiratória, 3.083 calorias. Isso depois da fase aguda, naquele momento de reabilitação, quando ele está na enfermaria. Pacientes com insuficiência hepática, 3.138. Pacientes com insuficiência renal com hemodiálise, 2.156. Daí a gente se pergunta, será que eu entreguei tudo que o paciente necessita ao longo da internação? Será que, de fato, ele recebeu? Daí a gente vai lá na base. Quando a gente olha para o indicador de qualidade, qual é o prescrito versus infundido? Será que a gente alcançou os 80%, pelo menos, que é previsto na literatura? Daí a gente levanta a mão. Sim, no meu indicador, eu alcanço 83%, 84%. Tá, agora vamos sentar. Como é o cálculo das necessidades?
O Dr. Rodrigo deixou muito claro para nós, calorimetria indireta é o que faz diferença. Mas, quando a gente vai para a prática, algumas unidades não têm isso disponível. Então, a gente tem que ir para ferramentas, para as fórmulas preditivas. Será que a gente consegue chegar próximo do que a literatura fala, do que, de fato, a calorimetria mostrou para nós? Vamos pegar como exemplo o paciente com disfunção cardíaca, é uma referência agora de 2025, e doenças cardiovasculares é o que mais mata no Brasil e no mundo. Vamos ter como exemplo esse paciente que sempre chega para nós. Imagina que você chegou na enfermaria, um paciente que já passou por todo aquele progresso, por toda a jornada de UTI, chegou na enfermaria. Quando ele chega na enfermaria com essa necessidade de 2.099, eu vou nas minhas opções de dieta e eu tenho uma dieta 1.5 para poder começar a continuar a nutrição enteral. Divido por 1.5, vejo que o paciente precisa de 1.400 litros. No meu protocolo, se for de 24 horas, que corre em bomba, ele necessita de 58 ml hora. Mas se for de 22 ou 20 horas, ele precisa de 70 ml hora. Programa na bomba, ficou tudo certo. Ou, se corre intermitente, divido por 6, porque são 6 etapas, que o meu protocolo é padronizado, vi que por etapa ele tem que receber 233 ml. Fico super feliz, ponho no mapa, corro no programa da nutrição, evoluo, ligo lá para baixo para o setor de nutrição e aviso, mudei a dieta, nova etiqueta, vamos reprogramar. Só que o Nutri não esqueceu de ver um pequeno detalhe. No campo observação, estava lá escrito, restrição hídrica de 1 litro para a nutrição. Muito comum em pacientes cardiopatas. É quase que você olha para a enfermeira e ela fala, te vira, Nutri, 1 litro para você. Isso considerando dieta e hidratação. E agora? Como a gente faz? Como a gente corre? E aí eu seria obrigado a ofertar exatamente 1 litro de dieta, é 1.5, fico limitado a 1.500 calorias, sendo que o meu paciente precisa de 2.100, aproximadamente 600 calorias em débito, todos os dias, de um paciente de longa internação. Imagina o déficit cumulativo desse paciente. Como a gente vai reabilitar? Como ele vai proporcionar a síntese muscular? Como vai ser a funcionalidade dele no momento da alta hospitalar? Tudo isso tem que ser considerado e talvez isso responde por que o paciente chega andando no hospital e sai com auxílio de cadeira de rodas. Precisa do familiar para reabilitar. Vai para casa com funcionalidade comprometida, porque nessas limitações da condição clínica, talvez a estratégia nutricional não foi otimizada para poder entregar de fato o que ele precisa de calorias e de proteínas. As necessidades, elas crescem ao longo da internação. Já é fato para nós, o Dr. Rodrigo deixou muito claro que na fase aguda o paciente é mais hipometabólico, mas ao caminhar na jornada de UTI até a reabilitação, esse paciente é hipermetabólico, ele precisa de uma quantidade aumentada de calorias e a proteína caminha juntos. A nossa conduta tem que ser semelhante. A nossa conduta tem que ser igual. Afinal de contas, as diretrizes já deixaram claro para nós. A gente só precisa ajustar a nossa caneta no momento de fazer o cálculo, no momento de prescrever a conduta mais assertiva para esse paciente. Esse é um caso de uma paciente que teve uma jornada de UTI por insuficiência respiratória que, pós-alta hospitalar, foi acompanhada pela equipe de home care de um programa de serviço público do Canadá. Percebam que é uma paciente que já em casa, sendo atendida depois de 3 meses de UTI, tem uma aparente perda de massa muscular, perda de peso, não consegue fazer a abdução do braço, e isso 3 meses após de UTI. Daí a gente se pergunta, como foi a jornada de UTI? Como foi a terapia nutricional? Será que essa paciente hoje, na reabilitação, recebe o que de fato ela precisa nos cuidados extra-hospitalares, de caloria, de proteína, de qualidade? Isso tudo para mostrar para vocês que nós não podemos nos limitar somente ao cuidado intra-hospitalar. Nós devemos preparar o nosso paciente no momento da alta hospitalar também. Na hora que ele chega na semi-intensiva, na hora que ele chega na enfermaria, é essencial reavaliar as necessidades deles. É essencial rever o quanto de fato ele precisa de caloria e de proteína. Ele pode precisar um pouco mais. Afinal de contas, as diretrizes já mostraram para nós. Esse paciente é hipermetabólico. Isso deve favorecer todo o seu processo de reabilitação no momento em que ele sai da unidade de terapia intensiva e vai para os cuidados no extra-hospitalar. Foi muito bem abordado sobre calorias, sobre proteína, mas Nestlé Health Science sempre dá um passo, sempre vai à frente.
E nessa composição, nessa nova fórmula, nós temos o ômega 3 na composição. E o ômega 3 foi muito bem descrito pelo Dr. Rodrigo, que, além do seu papel em processos inflamatórios, ele também tem a sua função no músculo. Já ficou muito claro para nós, em algumas situações, o seu benefício em aumentar massa, volume muscular, no cenário onde você entrega doses acima de 2 gramas no dia. E na nossa fórmula, em 500 ml, veja só, já entrega 2,1 gramas de ômega 3 de óleo de peixe. Portanto, a junção de calorias, de proteína com ômega 3, tudo favorecendo para a funcionalidade, para reabilitar o seu paciente já no momento da fase crônica. A partir desse momento que o paciente já chega na enfermaria, já podemos ter um cuidado diferenciado, não só limitado a caloria e proteína. O ômega 3 tem o seu papel também. E nesse cenário, a gente tem o poder das diretrizes que nos confortam e mostram que o ômega 3 tem o seu papel importante na ativação da via mTOR, muito relacionado e pesquisado em pacientes oncológicos, mas não fica limitado a isso. Diretrizes da Sociedade Europeia, Sociedade Espanhola, em diferentes cenários, paciente crítico, paciente oncológico, paciente cardíaco, recomendam o ômega 3. Então, imagina, temos o melhor do cenário, uma fórmula que entrega de forma concentrada calorias, proteína e o ômega 3. O que a gente precisava para melhorar a funcionalidade e a conduta nutricional dos nossos pacientes. Pessoal, esse cuidado não fica limitado ao intra-hospitalar. A partir do momento que o paciente saiu daquela fase aguda, aquela fase do mal na UTI, vamos pensar em reabilitar. Reveja as necessidades nutricionais. Pode ser maior daquilo que você oferta hoje. O paciente recebeu alta, a equipe de enfermagem nos sinalizou, a gente já começa, então, a preparar o processo de educação de alta hospitalar. Isso é muito solicitado pelas acreditações. Temos que preparar a família. Afinal de contas, ele vai com uma sonda para casa. A gente não pode orientar a sonda em 30, 40 minutos da noite para o dia. Essa família tem que estar muito bem orientada, para no momento que ele chegar na ILPI, no home care, ou até mesmo nos cuidados que ele vai receber com a família, ele precisa saber o que é que ele vai fazer, como ele vai saber. E isso é o nosso papel durante o processo de internação também. Ficamos disponíveis para pergunta, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Ronaldo. Eu acho que a gente já trouxe aqui toda a parte teórica, né, de um cenário que talvez a gente não estivesse explorando tão bem quanto solução que a gente pudesse trazer para auxiliá-los aí no dia a dia. Então, trouxemos a parte teórica, a parte prática. Agora eu trago aqui o lado de Nestlé Health Science com a terceira apresentação. Obrigada. Então, só contextualizando, eu sou nutricionista, faço parte do time de marketing dentro de Nestlé Health Science e estou responsável por apresentá-los aqui essa inovação. E é muito gratificante fazer parte de uma empresa que é realmente movida pela ciência, que tem uma linha premium e pensada em tantas faixas etárias, em diferentes perfis de pacientes também, para que a gente possa, da melhor forma, individualizar cada um dos pacientes. A gente realmente acredita, né, que empoderar a ciência e a nutrição pode transformar a forma como cuidamos da nossa saúde. Então, não é à toa que a Nestlé Health Science está presente com diversas marcas em mais de 140 países. E a gente trouxe, né, aqui para vocês esses diferentes cenários, os diferentes perfis de pacientes que vão precisar de determinado tipo de nutrição, e a gente pensando no nosso portfólio, o que a gente pode trazer, né? E não foi à toa que a gente pensou em proporcionar esse lançamento em agosto, que é o mês do nutricionista, o mês de reconhecê-los também, e trazer mais esse novo aliado para auxiliar na rotina dos profissionais. Então, individualizar é necessário e a gente traz aqui um contexto de onde esse produto poderia ser aplicado.
Acho que o vídeo passou rapidinho, mas a ideia aqui é realmente trazer algum produto que possa, dentro de um formato de 500 ml, auxiliar, né, tanto na manutenção quanto na recuperação do estado nutricional daqueles pacientes que precisam de um maior aporte calórico, um maior aporte proteico e com perfil de lipídios também mais adequado. Então, quando a gente fala da parte calórica, sim, esse produto ele é hipercalórico, né, como vocês puderam ver. Quando a gente fala do perfil de carboidratos, a gente tem um perfil de 100% maltodestrina, pensando numa rápida absorção também. No perfil de proteico, a gente tem proteínas de alto valor biológico. E quando a gente fala do perfil de lipídios, a gente não só entrega a maior quantidade de TCM da categoria, como também de ômega 3, que foi muito bem esclarecido pelo Dr. Rodrigo a sua importância. Pensando, então, quando teremos esse produto disponível, ele já está presente aqui no Brasil, a gente já está fazendo o posicionamento dele para os nossos revendedores locais, então em breve vocês também vão conseguir incluí-los também como uma opção aí dentro do portfólio de indicação dentro da sua instituição. A gente tinha, né, um amplo portfólio pensando em sistema fechado, dentro de Nestlé Health Science, mas a gente sentia a falta realmente de ter um produto, porque a gente tem, por exemplo, a nossa linha Peptamen, que ela é 100% soro do leite, ela é hidrolisada, ela começa na pediatria, ela vai ter a linha adulta, a gente tem o Impact, muito pensando nos pacientes cirúrgicos, né? A gente tem o Proline, pensando em cicatrização de feridas, o NovaSource GC, o GI, o HP, mas aqui o que a gente trouxe é realmente o NovaSource 2.0, pensando nesse formato de 500 ml e trazendo aí uma maior quantidade tanto de calorias quanto de proteínas, pensando nesse perfil de paciente que tenha uma restrição de volume, tá bom? O que eu gostaria de convidá-los agora é de participarem também conosco, porque nada disso é possível sem que a gente tenha o apoio também dos profissionais de saúde, né? Então, todos esses anos de história a gente tem porque a gente tem uma troca muito positiva com profissionais de saúde. Então, a gente conta com o feedback de vocês. Caso algum ponto ou alguma dúvida não tenha sido esclarecida, a nossa equipe de visitação médica também vai poder levar mais detalhes ao longo dos meses nas próximas visitas. E agora acho que a gente pode aguardar para dúvidas, né, e fazer a nossa primeira pergunta. Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui. Aqui da plateia temos alguma pergunta para o Dr. Rodrigo, para o Ronaldo? Aqui ao vivo, não. Aqui a gente recebeu uma pergunta que veio lá de Recife, pedindo para o doutor Rodrigo só esclarecer um pouco mais a questão da importância da alta quantidade de ômega 3. A gente não tem estudos avaliando isso em população crítica, né? Mas a gente já tem estudos mostrando o papel do ômega 3 na massa muscular, por exemplo, de pacientes oncológicos. A gente já tem, por exemplo, o guideline europeu, ele tem uma recomendação de utilização de ômega 3 nessas doses, de 2,5 a 5, para preservação de massa muscular de pacientes oncológicos. A gente tem cada vez mais evidência para pacientes sarcopênicos gerais da importância desse nutriente por duas vias: gerar anabolismo e reduzir catabolismo, né? Então, entendendo que a gente está falando aqui de reabilitação, a gente está extrapolando esses conhecimentos utilizados para outros quadros de perda de massa e de força muscular para esse cenário de reabilitação. Por isso que eu trouxe que é algo bastante promissor, né? Então, a gente precisa de mais evidência, mas é algo que a base fisiológica e a indicação para outros perfis de pacientes que também têm queda de massa e força muscular tem se mostrado efetiva. Ótimo. Doutor, uma pergunta que na sua aula ficou muito claro, mas é algo que a gente vê na rotina, vê na prática clínica, que os nossos pacientes, quando estão na UTI, eles são muito bem monitorados, a equipe de nutrição acompanha o paciente diariamente, vê o cálculo das necessidades de forma muito próxima. Porém, quando o paciente vai para semi-intensivo ou quando chega na enfermaria, às vezes o que ele recebia de volume na UTI continua por 1, 2, 3 dias. Se for final de semana que mandou no feriado, ele recebe aquele volume
que não necessariamente é o que de fato o paciente precisa. Ele estava recebendo 25 calorias, no máximo 30, se ele recebeu tudo que ele precisava. Doutor, qual é a importância de reavaliar as necessidades desse paciente, partindo do princípio que alguns podem receber, têm a necessidade de receber próximo de 37, 38, quase 40 calorias por quilo de peso? Claro, na fase de reabilitação, na fase de retomar a funcionalidade desse paciente. Como a gente pode estimular a turma a rever, a melhorar os seus protocolos, pensando nessa rotina de reavaliar o nosso paciente com frequência? Essa transição de cuidados ela é muito delicada, né, Ronaldo? A gente vê tanto o problema em mudar o profissional que acompanha o paciente, mas também o dimensionamento, como você falou, e não só isso, a comunicação com a família, né? A família recebe um paciente que ficou dias na UTI, por vezes, ela recebe um paciente diferente, um familiar diferente do que ela entregou na UTI. Esse familiar ele vai estar com apetite reduzido, ele vai estar com delírio, ele vai estar, por vezes, cuspindo o alimento, tentando tirar a sonda, e a família não tem ideia do que é delírio, ela não tem ideia do que esse paciente passou na UTI e o tamanho da perda de massa muscular. Então, acho que o primeiro ponto é uma equipe que se comunica bem com a família e com o paciente. Porque sair da UTI sem ter ideia da magnitude de perda de peso e de massa muscular e não comunicar isso de forma efetiva com a família, isso acaba gerando conflitos, porque é uma família que quer fazer uma retirada de sonda precoce, e esse paciente, a gente viu que ele não está apto para comer tudo por boca, mesmo quando suplementado. Então, a gente precisa de gastar o nosso tempo nessa melhora da informação. Quando a gente fala em alta hospitalar, a gente sabe que não é o processo que começa um dia antes, a gente começa desde que a gente entende que esse paciente está evoluindo com melhora, que é um paciente que ele vai embora do hospital. Então, a saída da UTI, ela marca muito esse processo. É um processo onde as primeiras visitas multiprofissionais elas já têm que girar no planejamento da deshospitalização desse paciente. Então é importante que todo serviço tenha esse protocolo. A gente sabe que o dimensionamento é diferente de um serviço para o outro, que o nível de classificação de assistência nutricional ele muda quando esse paciente vai ficando menos grave, mas ele não fica menos importante. A gente viu que muda a dose de proteína, muda a dose de caloria, por vezes muda a dose de volume, mas é um paciente que requer atenção tão quanto um paciente que está na UTI. Obrigada, doutor. Chegou mais uma pergunta aqui, acho que quando eu falei que a Nestlé Health Science tem um portfólio pensando desde a pediatria até o adulto, questionando a indicação, né, a partir de qual faixa etária, acho que essa mesma eu já posso responder. Esse produto ele não é registrado como uma fórmula pediátrica, então, a partir dos 10 anos, o profissional de saúde é a pessoa mais apta aí para analisar realmente o perfil e fazer a indicação de uso, caso haja oportunidade. E uma outra pergunta que chegou também aqui da Karina Rodrigues, com relação aos gramas de proteína por litro, acho que o Ronaldo pode responder essa, se são 100 gramas de proteína por litro. Exatamente. Ótima pergunta, são 100 gramas no litro. Isso facilita na hora que a gente faz o cálculo das necessidades, que nessa fase de reabilitação, o paciente começa a precisar entre 1,5 até 2 gramas, dependendo de como foi a jornada, de como ele chegou e qual é o foco da equipe. E nisso a gente consegue otimizar no volume concentrado o que de fato ele precisa de calorias de proteína. Portanto, é uma estratégia muito bem estabelecida com proteína de qualidade, com proteína que de fato vai estimular via mTOR e que vai proporcionar essa funcionalidade restabelecida e a gente devolver o paciente para a família com o máximo de funcionalidade e que ele consiga retomar o quanto antes as suas atividades do dia a dia, que é o nosso propósito. Maravilha, obrigada, doutor Rodrigo, Ronaldo, pela aula. Temos uma pergunta da plateia, ao vivo aqui. Você leva? Eu levo. Na verdade, não é uma pergunta, é mais uma complementação do que já foi falado aqui. Parabéns, Rodrigo, parabéns, Ronaldo, pela apresentação. Parabéns à Nestlé pelo lançamento de um novo produto. Eu acho que, pegando essa contraparte que o Ronaldo e o Rodrigo acabaram de comentar com relação à transição de cuidados, eu acho que 2 palavras transcendem isso, que é motivação e engajamento. A motivação e engajamento do profissional e ele conseguir executar isso com um paciente e com a sua família para que esse engajamento continue também no momento pós-alta. E é muito importante a gente trazer esse olhar com relação a o que eu estou levando para fora da UTI. Eu estou levando um sobrevivente
ou eu estou levando uma nova pessoa funcional para as suas atividades, para a sua casa? Porque é muito comum, em diversos estudos hoje trazem os sobreviventes de UTI, que 6 meses depois eles podem evoluir a óbito, dependendo do estado nutricional. Alguns estudos trazem 2 anos depois. O Rodrigo trouxe até um slide que trouxe aí a recuperação de massa muscular. 9 anos depois, 10% ainda apresenta alguma questão de fragilidade. Então, acho que é um momento de transição de nutrição onde nós precisamos ter este olhar. O meu desfecho ele não é só a alta. O meu desfecho é como ele vai voltar para a sociedade. Às vezes a gente tem um paciente de 30 anos que está voltando para sua casa, mas 6 meses depois ele ainda é disfuncional porque a gente, em algum momento, falhou ao longo daquela internação. Por isso que eu acredito que essas 2 palavras elas tangem tanto a equipe multiprofissional que vai atender esse doente, quanto aquela família que vai receber e vai trazer esse doente para o centro do cuidado. É só uma complementação. Obrigado. Ótimo, grande complementação. Rodrigo, qual é o seu hospital? Fala para o pessoal de casa saber de onde você vem. Eu sou do INCOR, que é o Instituto do Coração aqui do estado de São Paulo. É um hospital especializado em cardiopneumologia. Muito bem. Vocês entenderam porque a grande referência de cuidar de paciente que de fato precisa de uma atenção especializada. Por isso, todo esse know-how na hora de trazer essa colocação para nós. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Alguém mais, pessoal? Claro, agora. Eu sou o Renan, sou do Hospital 9 de Julho, aqui de São Paulo. Parabéns pelas 2 aulas, foram excelentes. A pergunta é direcionada para o Rodrigo, que eu sei que ele é nefrologista também. Não é incomum a gente, na nutrologia, ser abordado sobre meta proteica no paciente crítico que está dialisando em dias alternados e que tem uma proposta, talvez, desse paciente ficar sem diálise, né? E a gente tem equipe de nefrologia muito competente nesses serviços, mas sempre há essa pergunta, né? Não tem como diminuir um pouco essa meta proteica? Estou tentando deixar esse paciente sem diálise, ou espaçar mais essa diálise, ou reduzir a uremia. E eu queria entender com você se existe algum estudo da nefrologia que embasa esse tipo de pensamento que eu percebo que ainda é presente. Há um bom tempo a gente vê nos guidelines, tanto da nefro quanto da nutrologia, a frase não restringir proteína para os pacientes com injúria renal aguda ou com doença renal crônica agudizada. Não restringir, muitas vezes era interpretado como fazer qualquer quantidade de proteína. Então, quando a gente fala não restringir, a gente está falando em não fazer ofertas proteicas abaixo de 0,8 gramas por quilo por dia. Então, é isso que está escrito. Hoje a gente sabe, através dos últimos estudos publicados com oferta proteica nesse paciente muito crítico, que ofertas proteicas muito altas não foram interessantes para os pacientes com IRA, especialmente. Para os pacientes mais graves como um todo, mas a população dos pacientes com IRA, eles tiveram maior mortalidade. Quando a gente vai avaliar a taxa de recuperação da função renal ou início de diálise, não é um endpoint que muda. O que muda é mortalidade. Então, por serem pacientes mais graves, usualmente um paciente que tem IRA, ele é o mais grave da UTI, faz sentido pensar que a oferta proteica está inibindo ali vias metabólicas relacionadas, por exemplo, à autofagia. Então, na fase inicial, a gente precisa ir comendo sede ao pote, né, e progressivamente atingindo até 1,3 gramas por quilo. Isso está relativamente seguro. Se esse paciente vai para diálise, é claro que a gente precisa de ofertas proteicas maiores. Mas você me pergunta por uma fase mais delicada ainda, que é uma fase onde talvez esse paciente está evoluindo com uma recuperação da função renal, é um paciente com IRA, já dialisou em diálise contínua, agora está diálise intermitente, às vezes esse paciente está fazendo menos vezes por semana, então é um paciente que... A gente não tem estudos nessa fase. O que a gente precisa é bom senso. Se eu tenho um paciente que ele é desnutrido e ele precisa de reabilitação nutricional, ofertar a proteína é importante, mas só proteína não, ele precisa estar reabilitando. Não vou fazer só proteína se é um paciente que não está fazendo físio, se ele não está com capacidade para fazer exercício resistido. As coisas têm que andar combinadas. A gente sabe que sair de diálise é uma meta importante também, isso gera uma melhora importante de qualidade de vida. Então eu não tenho essa resposta para te dar. É claro que a gente não vai fazer 0,8 gramas por quilo por dia para esse paciente, eu não tenho dúvida que a gente não vai fazer, mas é um paciente que talvez a gente fique aí entre 1 e 1,5. E a gente vai tateando como esse rim vai caminhando,
como esse músculo vai caminhando. Afinal, a sobrecarga proteica ela vai gerar dano quando ela é feita a longo prazo. Da mesma forma, ela vai gerar resultado no músculo quando ela é feita a longo prazo. Então, não é só a decisão ali do nefrologista e do nutrólogo no hospital. Essa conversa ela vai ter que acontecer por provavelmente muitos meses para se definir qual é a oferta proteica mais adequada. Né? Te respondi? Então tá bom. Obrigada, Dr. Rodrigo. Obrigada a todos pelas perguntas. E eu, dado o lançamento aqui com vocês, eu convido depois a acessarem também, dentro do nosso site, no Avante Nestlé, que já está disponível a monografia também do produto, com mais detalhes da composição, tá bom? Agradeço a todos que estiveram conectados conosco, tanto no nosso site, quanto também nos polos de transmissão, junto à equipe de nutricionistas de Nestlé Health Science. Obrigada e boa noite. Boa noite.